Boa noite. Boa noite. Com alegria imensa que eu volto a essa casa e que eu me sinto realmente em casa aqui, essas presenças familiares, encarnadas e desencarnadas, que a gente se sente tão acolhido. E hoje eu venho falar de um tema que eu acho muito especial. Eu espero que a gente saia daqui um pouco mais cientes e conscientes, né, de algumas informações que eu acho de suma importância para a nossa caminhada terrena, para a nossa caminhada de alma, né, nossa jornada de alma, para que a gente cada vez mais entenda que o processo que vai nos levar à perfeição, ele tem etapas, né, minha gente? E cada um de nós tem o seu ritmo, tem a sua história, tem sua peculiaridade de história. Nós todos que estamos aqui no universo, temos a nossa importância no processo do todo, da evolução de todos. É aquela coisa de jogar uma pedrinha no meio do lago, né? Que a gente pensa, não, a pedrinha foi só no meio do lago. E o que aconteceu depois que jogou a pedrinha? Aquelas ondinhas, né? Que vão se espalhando. Então, nós somos aquela pedrinha do lago ali que foi jogada. Tudo que a gente, qualquer ação, ela provoca uma reação, né? Tem tudo a ver com esse tema que a gente vai falar hoje, certo? Karma e Dharma. Muita gente já ouviu a palavra karma, não já? E Dharma? Não, né? Quem já... Vamos aqui fazer uma pesquisa rápida. Quem já ouviu falar na palavra Dharma? 1, 2, 3, 4 lá atrás. Pois é. Então, já ouviu falar, mas não sabe o que é, né? Não lembro, já li, mas não lembro. Pois é. Pois hoje, Vitória, você vai sair daqui para nunca mais esquecer dessa palavra Dharma. Praga boa de irmã da luz, viu? Eu digo que esse tipo de praga a gente tem que mandar para os nossos irmãos aqui. Então vamos lá, vamos saber o que é esse Dharma, né? O karma a gente já tem uma ideia. E de onde foi que vieram essas palavras, né? A gente trouxe na bagagem da nossa alma tanto o karma quanto o Dharma. E a gente vai continuar a levar, certo? Então essas palavras vieram do hinduísmo e do budismo, as religiões mais antigas, né, orientais. A origem das palavras, aqui só para a gente ter uma ideia, né? O karma, como a gente, com K, que é originário, né, originariamente da palavra em sânscrito, é a energia gerada pelas nossas ações numa vida que se reflete em outras vidas, certo? Isso assim, tentando já adaptar para a linguagem espírita, para a doutrina espírita, né? Mas do sânscrito, a palavra karma significa literalmente ação. Então a gente já viu aí que tem a coisa da ação e da reação, né? O Kardec e os espíritos já também tinham essa noção, né, de que cada ação gera uma reação, é uma lei da física, e as religiões mais antigas, milenares, já diziam isso através dessa palavra karma, né? Que tinha realmente uma ação e reação ali no processo contínuo da vida e da morte. Então, surgiu associada ao budismo e ao hinduísmo essa palavra, né? E mais tarde ela foi adotada pelo espiritismo, certo? Agora o Dharma. Gente, é assim. A gente pode até ler a descrição, mas eu vou fazer uma observação antes. Quando a gente fala da cultura oriental, eles têm uma lógica diferente da nossa cultura ocidental, né? Quase todas as palavras do Oriente, de maneira geral, né? Porque o Oriente tem muitos países também, então a gente não pode, de maneira geral, se especificar. Cada um tem as suas
peculiaridades, mas, no geral, as palavras orientais, elas não significam uma outra palavra, elas não têm um sinônimo simplesmente de um significado, ela é mais um conceito. Então, é mais abrangente. Então, de uma forma que ficasse mais fácil explicar, né, que eu coloquei na palestra para a gente procurar se aproximar do sentido da palavra Dharma. Então, é uma palavra também que vem do sânscrito, que significa aquilo que mantém elevado. Também é entendido como a missão da vida, o que a pessoa veio para fazer no mundo, né? A raiz da língua antiga do sânscrito significa suporte. Olha só, onde é que a gente vai chegar com isso tudo. Mas a palavra encontra significados mais complexos e profundos quando aplicada à filosofia budista e à prática do yoga. Não existe correspondência ou tradução exata de Dharma para as línguas ocidentais. E aqui eu coloquei uma nota minha, né? É mais ou menos o que é o Dharma? É a sabedoria universal, a verdade suprema, ou o self, numa linguagem mais da psicologia junguiana, que significa o eu mais puro. Então vamos dizer que seja essa sabedoria que a gente traz, que vem da luz, tá? Traduzindo um pouquinho aqui para o nosso entendimento, né? Hoje eu estava até assistindo um pouco da monja Coen. Vocês já ouviram falar da monja? Que é budista, né? Uma monja budista brasileira. E ela tem muito essa visão também relacionada à biologia, à física, com relação às palavras. É uma riqueza, na verdade, né? Se a gente for puxar, a gente vai descobrir muito mais coisas, mas eu procurei fazer de uma forma mais simplificada. Então, na visão do budismo, a lei do karma é a lei da causa e do efeito. Por isso que o espiritismo trouxe essa palavra, porque definia muito bem, né, a lei da ação e da reação. A reencarnação é o ciclo contínuo de renascimento a que estamos submetidos, que resulta em samsara. O samsara, essa palavra significa a roda da vida, na percepção budista, né, sobre a vida ou a razão por trás da existência. Quer dizer, a missão, né? E tem essas outras palavrinhas aqui que eu trouxe para vocês, mas só para exemplificar, depois eu fazer um link para vocês entenderem melhor. Samsara é a roda da vida e os samskaras são as cicatrizes da alma, certo? Que a gente vai, ao longo das vidas, também trazendo como, entre aspas, o karma. Certo? Quem não entender diz assim, ei, peraí, viu? Tá difícil. Mas são só palavras diferentes para o que a gente já conhece, tá? E o bardo, que também é uma palavra que vem do sânscrito, significa o espaço de transição, espaço intermediário. Vamos dizer, entre uma vida e outra, né, entre a gente desencarnar e reencarnar, existe um espaço de tempo que a gente, da vida espiritual, e que a gente pode chamar de bardo, certo? Mas existem vários bardos. Por exemplo, tem o bardo, né, que é esse espaço entre a vida e a reencarnação, a morte e a reencarnação, e também tem um bardo de agora, por exemplo, que é difícil a gente definir, mas um exemplo clássico é o seguinte: se eu não, por exemplo, numa regressão de memória, eu estou aqui diante do paciente, né? E eu peço o paciente fechar os olhos e digo assim: vamos até a sua infância e lembre um dia que você estava muito feliz. Ela está aqui presente nesse momento. A memória dela vai acionar o passado ao mesmo tempo, certo? Mas ela sabe que está aqui, presente no aqui e agora. Ela não está em transe. Ela não saiu do corpo dela e foi para o corpo da criança, né? Mas em espírito ela está naquele espaço-tempo da infância. Como quando a gente dorme também, a gente está num bardo, certo? Então, por que eu estou explicando isso tudo?
Porque quando a gente passa de uma vida para outra, nesse bardo acontecem muitas coisas, certo? E nesse espaço de tempo é o que a gente vai trabalhar psiquicamente, vamos dizer, todos nós espíritos temos esse aparelho psíquico, óbvio, uma inteligência, né, que fica funcionando, e a gente vai decidir o que quer fazer na próxima para sair da roda do samsara, sair dos samskaras, das cicatrizes da alma, certo? Então, o que a gente chama de karma, ó, tá difícil entender? Mais ou menos. Tá bom. Tá bom? Então, assim, a gente vai decidir como é que quer sair desse ciclo de vidas repetitivas com os mesmos, fazendo as mesmas coisas. Pronto, ficou mais fácil? Então, o karma é a tendência que a gente tem de repetir aqueles complexos, né, aqueles padrões de comportamento, as relações parecidas, que a gente chama hoje de padrão repetitivo de comportamento. Seria o karma. Mas ele não é definitivo, certo, gente? Tem algumas vivências da terapia regressiva, e aqui eu sempre mostro meus mestres, né? Tenho um orgulho mesmo, não vou mentir. Um já desencarnou, que é o da esquerda, que é o Dr. Roger Wolger, e do lado direito é o Dr. Ranstedan, que está ainda encarnado, graças a Deus, e tem feito um trabalho fantástico no mundo, levando as formações de terapia regressiva, né? Então eu tive a oportunidade de estudar com os dois. E aí eles fizeram, aqui o Roger fez um resumo, né, dos estudos dele, que pegam todas essas influências de religiões acima, né, como o espiritismo, o budismo, o xamanismo, o budismo tibetano, o yoga, que todas elas falam a mesma coisa, certo? Em termos diferentes, na verdade. E todas essas abordagens embaixo da psicologia também explicam e nos ajudam a entender todo esse processo, mais cientificamente falando, né? Então isso para nós é muito interessante, porque aquilo que se falava nas religiões, né, de milenares, hoje a psicologia tem provas, né, estudos que atestam que realmente os métodos espirituais, eles têm uma cientificidade, né, principalmente. E aí eu vou falar um pouquinho para vocês, um exemplo mais prático, para vocês entenderem onde é que eu estou querendo chegar, né? Para comparar o que é o karma e o dharma. O caso da Susan. Susan, eu vou contar assim, mais ou menos resumidamente. A Susan foi ao consultório do Dr. Roger Wolger para fazer um trabalho de regressão de memória. E a queixa dela, principal, é que ela não conseguia resolver os problemas dela com a mãe, né? E ela tinha muita culpa. Não sabia porquê, mas ela carregava uma culpa tremenda com relação à mãe. E, na verdade, elas viviam uma relação de amor e ódio, que é muito comum, né, gente, nas nossas famílias. Acho que a nossa casa, a nossa família biológica, onde a gente nasce, é onde a gente tem mais dificuldades de relacionamento, de entender, de chegar a um consenso, porque a gente escolhe, né? A gente escolhe nesse bardo, lembram do bardo? No bardo a gente vai fazendo algumas escolhas para sair do karma, das cicatrizes que a gente tem na alma. E aí quando a gente chega aqui, reencarna, obviamente a gente esquece de muita coisa. Às vezes até os primeiros anos da infância a gente lembra de algumas coisas aqui, outra acolá, mas com o passar dos anos e do entendimento racional, do que a gente vai aprendendo cognitivamente, num mundo material mais concreto, a gente vai esquecendo. Pois muito bem. Então a Susan,
ela tinha essa dificuldade de relacionamento muito grande com a mãe e, ao mesmo tempo, ela não queria deixar a mãe de jeito nenhum, né? Outra coisa, outro sintoma que ela chegou na sessão relatando é que ela tinha, quando ela estava brigando com a mãe, né, ela tinha uma sensação aqui no pescoço de sufocamento, que o sangue subia à cabeça. Ela literalmente usava essa expressão: quando eu estou discutindo com ela, o sangue me sobe à cabeça. E aí veio, eu passei aqui um pouquinho para não ficar chato, mas tem quando a gente acessa o núcleo traumático da alma da pessoa, ele vem na sessão às vezes por algum desses caminhos aqui, dessa florzinha aqui de lótus, na roda de lótus, né? Às vezes vem um aspecto que é mais forte na vida perinatal, às vezes vem de uma vida passada, o somático, que é o corpo físico, né? Então ela relatou que ela tinha essa sensação física, como se tivesse um sufocamento e a cabeça dela se enchia de sangue. O sangue me sobe a cabeça. E ela tinha vontade muito grande de matar a mãe. Só que ela não confessava isso nem para ela mesma, às vezes, né? Mas na sessão com o Dr. Roger, ela chegou a dizer, né? E isso a incomodava profundamente, porque era mãe. Imaginem o que é você sentir uma coisa dessa, né? De ter vontade de matar a mãe. E vejam bem, isso é mais comum do que a gente imagina, viu, meu povo? A vontade de matar alguém que a gente ama. É terrível, mas nós somos humanos, nós tivemos uma história de vida passada. Várias histórias, né? Ninguém sabe. Enfim, foram duas coisas que ela relatou muito importantes na sessão, certo? E aí começou o processo de regressão propriamente dito. Foi quando se descobriu que numa vida passada ela foi um juiz de uma corte na época da Inquisição, né? E ela tinha mandado enforcar a mãe. Certo? Só que nessa vida de agora, né, como Susan, que é um nome fictício que a gente usa para proteger, né, a história da pessoa, ela nasceu, o problema no parto, com o cordão umbilical atravessado. Imaginem aí, né, o sufoco que ela passou. E toda a vida que ela brigava com a mãe, ela tinha o quê? Uma sensação de sufocamento. E o que é que tinha por trás disso? A grande culpa dela, de alma, né, que a levou a nascer daquele jeito, com o cordão, para sentir a mesma dor, para sentir as mesmas sensações, e não conseguia deixar a mãe, né, de jeito nenhum. Então a mãe já estava mais velha, precisando de cuidados, e ela ainda continuava com a vontade de matar a mãe. Essa foi a primeira sessão. Vamos para a segunda sessão. Tô resumindo, viu, gente, que é história pra caramba. Esse caso Susan realmente ficou bem emblemático. Na segunda regressão, foi a mãe que tinha matado ela. Uma vida mais primitiva ainda. Então ela tinha muita raiva ainda da morte anterior. Na vida seguinte, ela mandou matar a mãe. E estava nesse ciclo, entende? De raiva, de questões não resolvidas. Pronto, isso gerou karma. Um padrão repetitivo de sentimento, de comportamento, de uma história que elas vinham várias vezes juntas para resolver, não resolviam, morriam de novo, reencarnavam de novo, e assim o ciclo contínuo por várias vidas. Certo? Mas, até que um dia, o Dr. Roger foi a uma vida mais atrás ainda, muito, de uma época muito antiga, talvez pré-Jesus, assim, antes de Cristo, né?
em que as duas foram irmãs. Finalmente elas encontraram uma vida em que tinha amor, que se amavam, que tiveram uma boa vida. Só que inventaram uma história de uma para outra, como se fosse uma traição. Ela morreu pensando que tinha sido traída pela irmã, que ela amava muito. E aí começou todo um ciclo de raiva, de ódio, de vingança. Agora eu me vingo, tá? Então assim, até que a gente descobriu que existe uma história primitiva, que existe amor. E aí, será que se a Susan não tivesse reconhecido que precisava resolver aquela história nessa vida, será que ela ia se libertar desse karma? Foi quando ela acessou o Dharma, que a gente vai ver já já aqui. Isso aqui são só aspectos da história da Susan, né? Que a gente está aqui refletindo já, com a parte mais técnica, que é chata, porque essa palestra eu também uso para alguns workshops, né? Que eu dou nessa área de regressão de memória. Então vamos refletir a respeito do caso Susan, né? Quem de nós aqui não tem assuntos mal resolvidos com alguém? Alguém? Pelo amor de Deus, salva aí a plateia. Oba, tem alguns resolvidos já, né? Tem alguns, gente, resolvidos, não tem? Alguns. Não tudo, né? Porque uma vida só é de lascar também pedir isso, né? Mas tenham calma, dá tempo, viu? Porque a eternidade é muito longa, né, Tita? A gente tem esse presente da misericórdia infinita de Deus, minha gente, que é a reencarnação, tá? E o karma pode virar dharma. É aí que é o caminho da perfeição. E nós sempre vamos ter dharmas, porque até a experiência ruim, ela gera sabedoria, tá? Então, qual é o nosso grande exercício? Eu vou falar aqui de algumas características de vidas kármicas, tá? Pra gente passar para as vidas dármicas. Porque eu não venho falar só de coisa ruim, pelo amor de Deus, né? Aí, pelo amor, né? Nunca mais que me chamam para casa. Então, sempre é esperança. Pelo amor de Deus, eu sou portadora das boas novidades. Vidas kármicas mais frequentes, mas é bom a gente saber também, né? O que causa os nossos karmas. São vidas de poder e riqueza, exercidas de forma indiferente e arbitrárias. Vidas de responsabilidades fracassadas. Isso gera karma. Karma, sim. Por exemplo, a pessoa teve uma família grande e não conseguiu alimentar todo mundo, né? E morreu e os filhos ficaram passando fome. Vixe! Geralmente quem é pai e mãe de uma família dessa leva para o bardo, para esse espaço intermediário entre a morte e a reencarnação, a culpa, a sensação do fracasso, culpa por ter deixado os filhos em má situação, entendem? Então nós temos que nos preparar para a qualidade da nossa morte. Essa é uma grande questão que eu quero deixar aqui com vocês. Então todos os dias, antes da gente dormir, fazer as nossas preces, de falar com os nossos irmãos da espiritualidade maior, vamos entregar o nosso espírito de uma forma serena para esse sono, porque a gente não sabe se vai acordar, a gente não sabe quando vai partir, né? A gente não tem essa capacidade. Então, o que vai definir a qualidade do reencarnar da gente, minha gente, é a qualidade psíquica, é o sentimento que a gente carrega. Não tem jeito. Morreu se sentindo daquela forma, você vai levar aquele assunto pendente, tá? Então vou dar aqui depois uns conselhinhos para como é que a gente deve fazer isso todos os dias, tá? Um exercício prático. Vamos lá. Vidas de violência e crueldade,
As vidas doutrinárias do fundamentalismo, da ortodoxia agressiva e aos semelhantes. O que significa isso? Aquelas pessoas que são apegadas à religião de uma forma fanática, certo? O fanatismo é uma das formas de vida kármicas mais pesadas que tem, porque a pessoa fica endurecida, não quer mudar, acha que é daquele jeito que tem que ser, e isso é motivo de sofrimento enorme para ela mesma, né? Porque a falta de flexibilidade, ela gera um sofrimento muito grande, tá? Geralmente as pessoas que são levadas a esse fundamentalismo religioso, a essa rigidez espiritual, moral, elas têm um sofrimento muito grande atrás disso. E elas estão tentando se proteger naquela forma, naquele verniz endurecido, né? A alma precisa ser leve, ela não pode ser pesada, né? Que mais? Vidas de abuso de poder espiritual, que é mais ou menos isso, né? Mas aí levado para hipnose, magia, para manipulação das pessoas. A gente entende o que é isso, né? Existem pessoas, infelizmente, que se valem de uma mediunidade, de uma sensibilidade maior para manipular outras. Essa é uma das características também de karmas, de vidas kármicas, que vão ser pesadas para a pessoa aprender a transformar lá na frente, para se libertar, né? Então, eu já falei, né? Ó, gente, eu troco as coisas, viu? Eu já falei antes, ó, que o estado psíquico na hora da morte é registrado e é levado para o bardo e a vida seguinte. E os traumas físicos também, viu, gente? A gente nasce como o caso da Susan, né? Às vezes com sensações físicas de uma outra vida, ou então do que a gente fez para outra pessoa, que foi o caso dela, né? Mas ela também tinha problemas aqui já anteriores também com a mãe. Então, resumindo, gente, para não ficar muito longo e a gente entrar numa parte mais prática que eu gostaria de deixar realmente para vocês. Karma não é... Tá todo mundo lendo? Quero que todo mundo repita. Karma não é... Isso. Tá? Karma não é... Pelo amor de Deus. Então vamos parar de usar essa palavra no sentido de dizer assim, pronto, isso aqui é meu karma. Ah, tem gente assim, né? Vocês já ouviram falar alguma pessoa assim que não quer mudar? E já tem gente rindo ali, olha. Quando ri é porque se identifica. Chega a estar vermelha. Mas eu já disse muito isso também. Depois que eu aprendi, menino, isso aí tem jeito, não é meu karma. Vivo vendo gente dizer isso. Aí a outra pessoa, que é a culpada, né? Às vezes, fulano é o meu karma. Que tal essa frase, meu povo, hein? Espero que depois dessa palestra ninguém mais use esta palavra indevidamente. Tá certo? O que é karma? Vamos ver aqui. Ação e consequência de atitudes. Então, nesse momento aqui agora, nós estamos agindo de alguma forma que vai ter uma consequência, não é? Uma reação. E nem sempre essa coisa é ruim. Então, aqui nós estamos num momento de quê? De karma ou de dharma? De dharma. É um momento de sabedoria, de compartilhamento, um momento de oração, de confraternização com pessoas que estão, todos nós querendo, né, fazer alguma coisa benéfica para melhorar. Então esse é um momento dármico. Já pensou se a gente só tivesse karma? Não aguentava, filha, né? Então esse porquê tá claro, não tá? Quando o Dharma limpa o karma. Olha que legal.
quando a alma vive muitas vidas com o mesmo padrão, como sofredoras ou perpetradoras, é necessário para a mudança e transformação acessar uma experiência compensadora e ir em busca das causas que a levaram a se manterem na bolha traumática. Eu chamo de bolha traumática ou culpa, tá? Então, por que eu estou nessa bolha kármica? Por que eu estou nessa bolha, né, traumática, sem sair dela? Porque eu não estou sabendo a causa. Por que eu não estou sabendo a causa? Porque, de verdade, eu não quero olhar para mim mesma. Dá medo de entrar mais fundo na minha alma. Nós temos esse mecanismo de defesa. Tá certo, gente? Porque a gente não quer acessar o que é ruim. Então a gente faz de conta que não existe. E o que a gente esconde, cresce. Tá? Então, não vamos ter medo de olhar para dentro, não. Porque a nossa autocondenação é muito maior do que a condenação que não existe lá de cima. Na verdade, tá? Essa história de que Deus condena, que ele é rancoroso, que ele é raivoso, que ele é vingativo. Gente, o Velho Testamento já foi, Jesus já veio, né? A espiritualidade não julga. Quem é que julga? Quem é que causa a culpa? Quem é que faz questão de ficar na bolha da culpa? Nós mesmos. É o pior julgamento, é o auto-julgamento. Mas vamos pensar numa coisa. Nós estamos aqui para evoluir, não estamos? Quem de nós aqui é perfeito? Ninguém. Nenhum aqui. Tá? Nós estamos tudo numa mesma caminhada. Então tenha condescendência com você mesmo. Eu sempre digo isso nas minhas palestras, faço questão de dizer. Quais são os 2 maiores mandamentos da lei? Amar a Deus sobre todas as coisas. E ao próximo como? Como? Quero ouvir como? Mas como é que tu quer ser caridoso com o outro se tu não é contigo? Hein? Boa pergunta, né? Vamos ter carinho também. Nós somos esse templo divino, esse templo aqui de Jesus. Nós somos parte desse plano universal. Não é para ser prepotente, não é para ser orgulhoso, cheio de empáfia, não. É para mostrar a luz. Ou a gente está aqui só para quê? Para mostrar que é ruim, que é cheio de defeito. Oi? Ouvi alguma coisa? Gente, nós estamos precisando mostrar a nossa luz. Mostrar nosso Dharma. Nós não somos tão novinhos aqui nesse planeta. Nós já vivemos muito. Então está na hora da gente validar também para nós mesmos, nesse auto-julgamento, que nós trazemos também sabedoria. Ou vocês acham que a gente tinha reencarnado para quê? Vocês sabiam que é um benefício a reencarnação? Oi? Léo é que dizia que nós somos os espíritos exóticos. Exóticos, né? É. Total. E a gente sabe que veio da luz. A gente sabe que tem amor, que é a energia maior, mas a gente valoriza mais o que é ruim. Tá na hora da gente parar com isso, porque o mundo tá, precisando dessa luz e é rápido. Então vamos acolher nossas falhas, nossa imperfeição. Eu acho que a maior perfeição dessa vida, sabe qual é? A gente admitir que é imperfeito. É tão bom quando a gente admite, meu povo. É tão libertador. Mas o outro também é, meu irmão também é imperfeito. Nós estamos aqui, né? Uma mãozinha tentando não levar os outros. É através de uma música dessa, que a gente ouviu aqui antes da palestra, que eu estava dizendo para esse casal tão lindo. Eu vontade de bater palma, digo, você explica que pode não é bater palma, todo mundo tão caladinho.
já recebendo os passes, os obsessores já tudo ficando assim. Que a música eleva. É um verdadeiro rivotril para os espíritos desencarnados, não é não? Então tem muito Dharma aqui, meu povo. Tá certo? Tem muita sabedoria, que se a gente se juntar tudinho aqui, cada história de vida única, tem a sua história como uma história linda, única, imprescindível para o mundo. Se não fosse você, olha a rede, olha a pedrinha, lá no meio do lago que eu disse. Quando uma alma, um de nós reencarna aqui, a gente causa essas ondinhas no rio, na água. Podem crer, o plano divino é perfeito, né? Então vamos lá. Eu vivi muitos desses exemplos, tá, gente, em regressões. Aquela ali sou eu, sentadinha, esperando para me submeter a uma regressão com o Dr. Roger Wilder. Não era fácil, não. Toda feita antes dos módulos. Eu disse assim, acho que eu não vou para esse módulo, não. Medo danado. Pense no medo que dava, porque cada módulo ia sendo mais difícil. A gente ia aprofundando mais vidas e mais histórias, né? Então, estou aqui, Vivinha da Silva, né? Passei por um monte de mortes violentas, abusos, impotências, matanças. Vixe, eu fui cruel. Todos nós fomos. Mas eu não fui só cruel. Eu também tive vidas muito humildes, também tive vidas em que fui muito abusada, né? Emocionalmente, sexualmente. Hoje eu tenho coragem de dizer publicamente, né? E estou escrevendo um livro, viu, gente? Aguardem, final do ano. Nesse livro é um romance que eu estou relatando parte dessa minha vida e parte de uma vida passada, certo? Foi uma das experiências de regressão que eu vivi e eu resolvi escrever, né? Para que mais pessoas fiquem sabendo que realmente o espírito da gente não morre, né? Não existe a morte. Oi? Eu tenho outro. Tem o outro, olha, se mostrando. O outro já esgotou, né? Que é um livro de poesia. Depois eu venho lançar aqui, viu? O próximo. A gente vai fazer uma festa bem bonita. Vai se chamar Acomodantes. Eu já estou no finalzinho, nos finalmente. E eu acho que vai ser bem didático para algumas pessoas. E eu espero que vocês gostem muito. Porque aí eu vou relatar realmente com mais profundidade. Aqui é uma das experiências que eu passei de vida passada, né? E que eu pude ter uma visão geral do que eu precisava resolver, né? De que ficou inacabado de vida passada, para eu não continuar carregando, certo? Que me doía muito mesmo. E as vidas dármicas típicas, que todo mundo aqui já teve também. Posições responsáveis em comunidades razoavelmente pacíficas, razoavelmente prósperas, conselheiros, anciãos da aldeia, chefes, xamãs, curandeiras, sacerdotes. São boas vidas que a gente traz também como experiência para atenuar as nossas vidas difíceis, né? Artesãos bons, bem-sucedidos com amor pela profissão, ferreiros, padeiros, escultores, arquitetos médicos, enfermeiras, freiras amorosas, pessoas que aprofundaram conhecimentos, né, ou sabedoria, pessoas que crescem em uma família grande e harmoniosa e morrem em idade avançada na presença de sua família. Um bom estado psíquico na hora da morte é registrado e vira dharma, certo? Então, às vezes, as vidas mais simples, sem muito glamour, sem muito chamar atenção, sem fazer grandes coisas, elas às vezes são poderosas para atenuar as dificuldades que a gente traz, certo? E com certeza todos nós já vivemos vidas simples, produtivas, né? Outras pessoas fizeram muito bem. Já pensou Schindler? Vocês sabem o que é Schindler, lembra? Aquele famoso filme, A Lista de Schindler.
Quantos judeus aquele homem salvou? E quantas outras pessoas que a gente não conhece também, né? Que fizeram anonimamente. Tem uma enfermeira, também a história de uma enfermeira, que ela levava as crianças para salvar, né? Dos campos de concentração. E tantos outros exemplos que a gente não sabe. Quem sabe, um de nós aqui não já foi parte de uma história, né? Não se subestimem. Nós já passamos por muitas experiências. Eu abri a torneira do gato. E tu abriu a torneira? Ave Maria. Um dos, né, que abriu a torneira. Eu acho que eu já fui bem malvada também, assim. Mas tudo isso faz parte, né, do aprendizado. As experiências também ruins, elas servem para depois a gente revertê-las de alguma forma, né? Então, gente, na visão ocidental do karma, né, é só para deixar bem fixo mesmo, no senso comum, o que significa? Dívidas, punição, destino, né? Penitência, castigo, cumprimento de pena, sofrimento compensatório de culpa. Não é isso que a gente entende? No geral, tá certo? Então vamos mudar essa visão, porque tem a lei de Newton, né? Que explica que não é bem assim. Para toda força que surge na natureza, a força da ação, surgirá uma força de reação. É simples assim. Mas essa força não é eterna, não, né? Ela é só para dizer que a forma correta da gente olhar para o karma é isso. É uma reação a uma coisa que a gente plantou antes. Então a gente olhar para o agora e saber o que a gente vai fazer agora para amanhã a gente ter uma recompensa, né, do que a gente fez. Boa. Pode ser ruim, mas se a gente escolher fazer uma coisa boa, vai ter uma coisa boa também, tá? Então, na visão espírita, eu fui aqui no Livro dos Espíritos, na pergunta 132, Kardec questiona sobre qual seria o objetivo da encarnação. A resposta cristalina é: a lei de Deus lhes impõe a encarnação com o objetivo de fazê-los chegar à perfeição. Em nenhum momento, gente, a palavra sofrimento, fado, dor ou qualquer outro termo que signifique fatalidade aparece nessa resposta, certo? A palavra karma não é mencionada em nenhum momento por Kardec ou pelos espíritos comunicantes das obras básicas. Entretanto, como sinônimo de ação, a cada nova existência o homem progredirá inexoravelmente até atingir a perfeição, como estipulado no penúltimo parágrafo do resumo dos principais pontos da doutrina espírita. Mas também, abre aspas, mas também nos ensinam que não há faltas imperdoáveis, que não possam ser apagadas pela expiação, pela reencarnação, nas sucessivas existências, mediante seus esforços e desejos de melhoria no caminho do progresso, o homem avança sempre e alcança a perfeição, o que é a sua destinação final. Então, isso é muito aliviante para a gente, né? Isso tudo é passageiro, todo esse processo vai passar, e com toda a soma de aprendizado, de karmas e de dharmas, a gente um dia chega à perfeição. Porque é de onde a gente veio. A gente veio da luz. E a gente vai voltar para a luz, tá? E aí, também no item do Livro dos Espíritos, no item 116, diz: há espíritos que ficarão perpetuamente nas classes inferiores? A resposta é não. Todos se tornarão perfeitos. Eles mudam, embora devagar, porque, como já dissemos uma vez, um Pai justo e misericordioso não pode banir eternamente os seus filhos. Querias que Deus, tão grande, tão justo e tão bom, fosse pior do que vós mesmos?
aquilo que a gente falou, né? Assim, aproveitando aquilo que eu falei do amar o próximo como a ti mesmo, né? Então, todos nós já passamos por vidas ruins e boas. Só para a gente resumir aqui, para fixar bem, eu quero que vocês saiam daqui, ó, dando aula desse tema. Agora todo mundo vai se amostrar. Quando chegar um dizer assim, é meu karma. Não, isso aí não é karma não, velho. Você tá falando karma do jeito errado. Ou coisa boa se eu ouvisse. Então vamos lá. Karma, um conjunto de ações geradoras de pendências por várias condições, circunstâncias culturais, temporais, físicas, tá? A gente não quer ser mal. É que às vezes, quando a gente está na matéria, surgem situações em que os nossos instintos primitivos, eles vêm à tona, gente. Tá? Porque a gente também é animal. No sentido físico, instintivo, né? Então, às vezes fica difícil, por exemplo, você ter uma reação a uma ameaça à sua sobrevivência instintiva. E às vezes essa reação instintiva é violenta. E ela gerou um karma. E aí, você vai se culpar a vida inteira? Se acolha, se perdoe. Ok, foi o que eu pude fazer. Foi o que eu dei conta de fazer. Daqui pra frente eu já sei que posso fazer diferente. Faz sentido isso pra vocês? Fica mais simples do que ficar se culpando? Pense numa coisa ruim, a energia da culpa. Olha o que atrai. É um imã de irmãozinhos sofredores ou vingativos. Tá? Então vamos lá. O eu verdadeiro é perfeição, amor incondicional, pura luz, que é Deus. O benefício da reencarnação é a prova inconteste do amor infinitamente misericordioso de Deus. Essa é a verdade suprema, a sabedoria universal. É o nosso Dharma. A gente não é a imagem e semelhança dele, minha gente? Não é? Vamos pensar nisso agora, daqui por diante? E eu queria que a gente fizesse então um exercício que vai funcionar mais ou menos como vamos dizer assim, um passe coletivo, tá? Mas assim, vai ter passe, não vai? Ou a papa passe? Vai ter passe, Tito? Vai. Então hoje eu vou querer, que eu tô precisada. Eu tava indo no carro, né? E dizendo que, na verdade, eu gosto da sensação do passe, né? Porque realmente tem ali o magnetismo, né? O fluido do médium. Mas o que eu acredito mesmo é que quando a gente vem numa casa dessa, só o fato de estar aqui, a gente já está recebendo. Né? Tem um conjunto aqui de espíritos de luz nos envolvendo, que a gente já está sendo abençoado. Tá? Então eu vou pedir para vocês fecharem os olhos um momentinho. Respire fundo, sinta sua respiração entrando pelas narinas, envolvendo, preenchendo o seu pulmão desse ar puro, agradável e fresco da noite. Sinta o seu corpo bem presente aqui e agora, os seus pezinhos no chão, consciente da sua materialidade, do seu corpo de aqui e agora encarnado. E vamos agradecer. Vamos agradecer a Jesus juntos e fazer uma prece juntos, para que a gente possa, nessa existência, nessa vida, através desse corpo físico de agora, a gente conseguir resolver algumas das nossas pendências do passado. Espíritos de luz, mentores dessa casa, nós vamos pedir que as nossas preces cheguem até o nosso Mestre Jesus, o grande governador desse planeta, ele que veio encarnado e sabe de todas as dificuldades da carne,
há de nos ouvir. Que nós consigamos nessa vida, nessa existência, honrar o nosso corpo, honrar nossas vidas passadas, honrar a luz que nós trazemos, mais do que as pendências. Que nós saibamos honrar o teu amor infinito, abrindo nosso coração para sentir esse amor e para receber esse amor de verdade. Que a nossa alma, que o nosso corpo, nesse momento, nosso coração, seja invadido pela luz divina de Jesus. Vamos imaginar que essa luz divina vem lá do alto, entrando, penetrando pelo centro das nossas cabeças. Imagine essa cor suave, clara, cintilante, penetrando pelo centro da sua cabeça nesse momento, lavando o seu corpo da cabeça aos pés. Vamos deixar essa luz de Jesus tirar todos os resíduos negativos que estejam nos atrapalhando, nos impedindo de validar a luz de Deus nesse mundo, nessa terra, nessa vida, para que cada um de nós cumpra sua missão, em primeiro lugar consigo mesmo e em seguida com o próximo. Que nós saibamos honrar verdadeiramente o mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Coloque suas mãos agora, primeiro à esquerda e depois à direita, em cima do coração. Faça uma respiração bem profunda. Encontre o seu verdadeiro eu. Imagine que a luz divina está aí dentro do seu coração, preenchendo todo o seu ser, todos os aspectos físico, mental, emocional, espiritual. E é através desse amor, desse coração, que você vai conseguir acessar os seus dharmas para voltarmos à luz o mais breve possível. Que assim seja. E devagarzinho vai voltando no seu tempo, vai dando uma espreguiçada. Tem uma aberturinha de boca de vez em quando. Foi bom para vocês? Então, que Deus nos abençoe. Muito obrigada pelo convite. Sempre que eu puder, estou aqui, tá?